E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 44, As Trevas. Enriquecendo as alegrias da reunião, Lísias deu-me a conhecer novos valores da sua cultura e sensibilidade. Dedilhando com maestria as cordas da cítara, fez-nos lembrar velhas canções e melodias da terra. Para quem não lembra ou não sabe, né, cítara é um pequeno instrumento musical. Parece uma harpa, só que em miniatura. Seria mais ou menos isso, né? Dia verdadeiramente maravilhoso. Sucediam-se júbilos espirituais como se estivéssemos em pleno paraíso. Quando me vi a sós com o bondoso enfermeiro do auxílio, procurei transmitir-lhe minhas sublimes impressões. Não tenho dúvida, quando nos reunimos aqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor, André. Quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam formando núcleos de força viva, através dos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento da vibração geral. É por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. Gente, aqui lembrando, ele faz uma alusão, né? Ela faz uma comparação, né? No planeta, o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Quer dizer, no caminho da evolução do homem, né? Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Nós somos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós... a faixa vibratória nossa, né? Tudo isso daí. É isso que ele quer dizer aqui, né? Quem se oferece diariamente à tristeza, vai continuar triste, entra em depressão. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. Se a gente tiver sempre... ai, meu Deus, que dor de cabeça, ai, que hoje eu estou com gripe, você está fortalecendo a continuar doente, viu? Você pode ter certeza. Observando minha estranheza, concluiu: não há nisto mistério. É a lei da vida, tanto nos esforços do bem, como nos movimentos do mal. Das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor e de alegria, sairemos com a fraternidade, a esperança, o amor e a alegria de todos. Mas de toda a assembleia de tendências inferiores, em que predominam o egoísmo, a vaidade ou o crime, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas desses sentimentos. Tem razão, exclamei. Vejo nisso igualmente os princípios que regem a vida nos lares humanos. Quando há compreensão recíproca, vivemos na antecâmara da aventura celeste. E se permanecemos em desentendimento e maldade, temos o inferno vivo. Exatamente, né, gente? Então, quando há compreensão, vivemos na antecâmara da aventura celeste. Ou seja, se a gente pensa bem, pensa positivo, a gente sempre vai estar melhor, vai estar mais inspirado, vai estar melhor, vai estar mais de bem com a vida, tá bom? Mas, se a gente continuar em desentendimento, se a gente continuar com pensamentos egoístas dentro da maldade, tudo aquilo para a gente vai ser mais... a vida vai ser mais complicada. É fatal isso, gente. Lísias teve uma expressão de bom humor, confirmando a sorrir. Foi então que me lembrei de interpelá-lo sobre uma coisa de que algumas horas me torturava a mente. Referia-se ao governador, quando nos dirigiu a palavra aos círculos da terra, do umbral e das trevas, mas francamente não tinha eu até então qualquer notícia deste último plano. Então,
Ele está se referindo a uma dúvida que ele teve naquela palestra do governador, gente, há uns capítulos atrás que nós vimos. Voltem lá atrás e vocês vão ver essa palestra que o governador deu. Não seria a região trevosa o próprio umbral, onde vivera por minha vez em sombras densas durante anos consecutivos? Não via nas câmaras numerosos desequilibrados e doentes de toda espécie, procedentes das zonas umbralinas? Recordando que Lísias me dera esclarecimentos tão valiosos da minha própria situação no início da minha experiência em nosso lar. Confiei-lhe minhas dúvidas íntimas, expondo-lhe a perplexidade em que me encontrava. Então ali, ó, ele tira a dúvida se a região trevosa a que o governador se referiu na palestra não seria umbral, que todos devem se lembrar, que André Luiz veio do umbral, ficou alguns anos no umbral, e que no início da cura de André Luiz, quando ele ainda estava internado, e após e até hoje, é Lísias quem deu todo esse apoio fraternal para ele. Ele esboçou uma fisionomia bastante significativa e falou: chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando ao objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime sem vacilações. A maioria, no entanto, estaciona. Temos então uma multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Os primeiros seguem por linhas retas, os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. Assim, é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral, outros preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Compreendeu? Bom, vamos lá, gente. Essa parte das trevas, nós vamos imaginar que são camadas também, tá bom? Vamos exemplificar a cebola. O umbral é uma das camadas dessa cebola. Uma das cascas da cebola é umbral. Mas tem gente que consegue ficar pior ainda. Mais ainda nas trevas, tá bom? Então, eles classificam aqui como você estar inferior ao umbral, né? Tem muitos desses que nós já mencionamos aqui várias vezes, que ficam no terra a terra, tentando, obsidiando pessoas, né? Esses gente que estão obsidiando pessoas, muitas vezes eles saem da obsessão e vão para o umbral. Então vocês imaginam que eles estavam inferiores ao umbral, tá bom? Então, são várias camadas de trevas, sim, da mesma maneira que existem várias camadas intermediárias e várias camadas de espíritos superiores, chegando à angelitude, né? Aquilo que nós chamamos de anjos, que são aqueles que irão conhecer a Deus, né? As elucidações não poderiam ser mais claras. Sensibilizado, porém, com a extensão e complexidade do assunto, perguntei: entretanto, o que me diz dessas quedas? Verificam-se apenas na Terra? Somente os encarnados são suscetíveis da precipitação no despenhadeiro? Lísias pensou e respondeu: sua observação é oportuna. Em qualquer lugar o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal, salientando-se, porém, que nas esferas superiores as defesas são mais fortes, imprimindo-se, consequentemente,
mais intensidade de culpa na falta cometida. Gente, aqui eu vou pontuar um negócio. Quem acompanha meu canal, o primeiro livro que eu fiz vídeos explicativos foi Crônicas de um Despertar, Meu Retorno ao Além. Tem capítulos específicos em que fala muito... um exemplo, um casal que participava de orgias. Não só quando ele estava encarnado que participava desses prazeres carnais, mas na hora em que eles estavam em sono, eles procuravam seus semelhantes e continuavam imprimindo, como ele fala aqui, imprimindo-se, consequentemente, mais intensidade de culpa na falta cometida. Quer dizer, até em sono, não só como encarnado, até em sono, ele continua nas trevas, tá? Objetivei. Entretanto, a queda sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno. O ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior figuravam-se-me antídotos infalíveis ao veneno da vaidade e da tentação. O companheiro sorriu e esclareceu. O problema da tentação é mais complexo. As paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambiente divino, conhecimento da verdade e auxílio superior. Não são poucos os que compartem ali de batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Não faltam na Terra paisagens e expressões essencialmente divinas. Ou seja, da mesma maneira que o ser humano está o tempo todo tentado, porque existem as tentações, isso é evidente, o tempo todo a espiritualidade nos tenta. Lembrando aquele desenho, eu gosto sempre de citar aquele desenhinho que nós assistimos várias vezes na TV. Na hora da briga lá de algum personagem do desenho animado, vem o diabinho de um lado e vem o anjinho de outro. O diabinho fica falando, vai lá, briga, não esquenta não, vai dar porrada, tal. O anjinho fala, não, fique mais tranquilo, fique mais sossegado, não vá brigar, etc. Tal. Para quem nós vamos dar ouvidos, minha gente? Tá? É isso que define como que nós vamos viver no seu dia a dia. Se nós o tempo todo dermos ouvidos aos obsessores, evidentemente que nós vamos ser presas fáceis o tempo todo. Coisa que se a gente sempre seleciona aquilo que nós escutamos, tentamos ir e vamos para o lado do bem, dificilmente as tentações serão ruins para nós. Tá bom? As palavras do enfermeiro, Lísias, calavam-me fundo no espírito. De fato, em geral, os guerreiros estimam a destruição na primavera e no estio, quando a natureza estende no solo e no firmamento maravilhas de cor, perfume e luz. Os latrocínios e homicídios são praticados de preferência à noite, quando a lua e as estrelas enchem o planeta de poesia divina. A maioria dos verdugos da humanidade constitui-se de homens eminentemente cultos que desprezam a inspiração divina, renovando minha concepção referente à queda espiritual, acrescentei. Contudo, Lísias, poderá você dar-me uma ideia da localização dessa zona de trevas? Se o umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? Gente, aqui vou pontuar outra coisa. Se o umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? Gente,
tudo são quadros mentais. O umbral é um quadro mental que a gente mesmo cria. Tá bom? E, inclusive, essa parte que agora que Lísias vai explicar, né? Que tudo está ligado à mente humana. Há esferas de vida em toda parte. O vácuo sempre há de ser mera imagem literária. Em tudo há energias viventes e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Depois de pequeno intervalo em que me pareceu meditar, continuou. Naturalmente, como aconteceu a nós outros, você situou como região de existência, além da morte do corpo, apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima, esquecido do nível para baixo. Ou seja, se o umbral é localizado entre a Terra, na nossa mente, entre a Terra e o nosso lar, abaixo da Terra existe sim zonas umbralinas piores e mais trevosas, tá bom? A vida, contudo, palpita na profundeza dos mares e no âmago da Terra. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. A Terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar a nosso bel prazer. É a organização viva, possuidora de certas leis que nos escravizarão ou libertarão, segundo nossas obras. Gente, aqui é importante dizer que tudo aquilo que o homem faz na Terra, a Terra cobra da gente. A Terra é um organismo vivo, sim. Tá? Essas catástrofes, esses temporais, ciclones, tal, tudo obra de tudo que o homem está fazendo contra a Terra. Né? Guerras. Tudo que você faz contra a Terra, contra a natureza humana, gente, vai ser cobrado. A natureza há de nos cobrar. É claro que a alma esmagada de culpas não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Resumindo, devo lembrar que as aves livres ascendem às alturas. As que se embaraçam no cipoal sentem-se tolhidas no voo, e as que se prendem a peso considerável são meras escravas do desconhecido. Você percebe? Quer dizer, as aves que são livres, vamos dizer, os que vão mais para a linha do bem, são aves livres que voam, né, libertas. Aquelas que se envolvem no cipós, gente, lembra o Tarzan se pendurando em cipó? Se você ficar preso em cipós, como se você estivesse prendendo a sua vida, isso é uma alusão a essa prisão que a gente tenta se soltar, né? Do que a gente está preso e não consegue. Também é uma alusão, entendeu? Ou aquelas que se prendem em um peso considerável, aquelas que não conseguem sair do lugar de tão negativas que são, né? Lísias, porém, não precisaria fazer-me esta pergunta. Avaliei de pronto o quadro imenso de lutas purificadoras a desenhar-se ante meus olhos espirituais nas zonas mais baixas da existência. Como alguém precisa ponderar bastante, para exprimir-se, o companheiro pensou e concluiu. Qual acontece a nós outros, que trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior, também o planeta traz em si expressões altas e baixas, com que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Você sabe, como médico humano, que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo. Hoje, porém, reconhece que esses elementos não são propriamente físicos e sim espirituais na essência. Quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo, e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Fim do 44º capítulo. Gente, aqui nesse final, ele só fala assim, ó, você já foi médico humano, e você sabe que os males, as doenças, não são apenas oriundas
do próprio organismo, da parte física, mas que a parte espiritual tem muito a ver. Se nós temos, gente, sentimentos negativos, imagens negativas, vibramos na inferioridade, gente, em cargas baixas, né? Vibramos magneticamente baixos, uma vibração baixa, é evidentemente que atinge até a nossa imunidade fica mais baixa e nós ficamos mais suscetíveis à doença. Se nós vibrarmos mais alto, nós ficamos não menos suscetíveis, nós, além de menos suscetíveis, né, provavelmente a gente não irá ficar doente, né? Doença talvez com a idade, com esse tipo de coisa, mas a gente com certeza será bem menos suscetíveis à doença, vibrando sempre para o mais alto. Tá isso? Tá bom, gente. Vamos lá? Vamos lá. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, lembrando que eu não edito os vídeos, todos os meus erros de leitura, aquela hora que dá o branco, né, que a gente esquece dos termos, né, que para de falar. Então, faz parte aí do vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.